Bom dia, thanks God every day dessa terça-feira. Vamos falando essa semana sobre os mistérios da cabana, os aprendizados, da cabana. Como fundo dessa nossa conversa, nós temos o filme, o livro, o filme, a cabana. Vamos ler então a palavra de Deus, João, capítulo 14, versículo 8 e alguns seguintes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo... Bom dia, Carol. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Ou se não, crede-me por causa das obras em si. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras que estas, porque eu vou para o Pai. Aqui Jesus está nos mostrando, Está nos mostrando a clareza que é a unidade da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem vê Jesus vê o Pai, todos juntos, E eu tenho percebido assim como que nós, a humanidade tem se afastado do amor, do amor do Pai. E a vontade de Deus... Bom dia, Carol, bom dia. A vontade de Deus para nós é um resgate completo. Eu fico imaginando o sofrimento, de Deus, do Deus Pai, Deus que é amor, quando Ele olha para nós e vê as confusões onde nós estamos envolvidos, vê o nosso sofrimento. Imagina o sofrimento dele, sabendo que Ele pode resolver todas as coisas, que estando com Ele, vivendo o amor dele, nós temos a vida plena. Deus Pai amou tanto o mundo que enviou o seu único filho, o seu filho amado Jesus. Jesus já veio e já morreu por nós. Já trouxe para nós a vida plena. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. Então, o final de tudo, ou o objetivo final de tudo, de todo esse projeto da salvação, é a vida plena do homem. Bom dia, minha amiga Lília. Então, a vida plena do homem é o projeto original de Deus. E eu fico pensando assim, Ele olhando para nós e vendo a gente ainda não tendo vida plena, não tendo acesso a tudo que Ele trouxe para nós. Imagina a dor do coração de Deus, o sofrimento dele, Saber que Ele pode entregar tudo para nós, seus filhos, e que nós, por confusões nas crenças, confusão naquilo que está dentro de nós, nós não acessamos, Bom dia, Jairo. E foi bem isso, que o Mackenzie, nós estamos falando da cabana essa semana, então foi bem isso que o Mackenzie ouviu quando encontrou a primeira pessoa, que foi Jesus, Quando ele chega na cabana, primeiro ele se decepciona, porque ele tenta chegar sozinho na cabana, ele não vê nada nem ninguém, ele pega o bilhete que ele tinha recebido, te espero na cabana, papai, e rasga com muita raiva e fala mais uma vez: eu fui enganado, ou seja, mostrando ali a amargura do coração dele em relação a Deus. E aí ele vai embora. Quando ele vai embora, como eu disse ontem, ele encontra com Jesus e ele desce com Jesus. E Jesus, quando encontra com ele, fala: nossa, que bom que você veio. Papai vai gostar muito de ver você. Nós estávamos te esperando. Então, na verdade, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus, Ele nos espera na cabana. E que cabana é essa, André? Eu tenho que ir para uma cabana? Seria até uma ideia interessante, Tem vontade de ficar uns dias numa cabana. É uma ideia interessante, mas não é isso não. Na verdade, a cabana é intimidade. Cabana é lugar de intimidade de verdade. Porque o que acontece muitas vezes? Aconteceu comigo durante muitos anos e acontece mais frequente do que a gente pensa. Nós temos uma relação com Deus, como diz o ditado, para inglês ver. Nós temos uma fachada que funciona muito bem com as pessoas. E a gente acha que funciona também com Deus. A fachada é a fachada de religiosidade, a fachada das nossas orações superficiais. A gente finge ter um relacionamento com Deus,
né? Quando nós temos as nossas práticas. Por que finge, Andréia? Porque nós não damos conta de ter verdade diante de Deus. Não existe como mentir para Deus, né? Então Deus, ele já sabe antes da gente falar, ele já sabe o que está no nosso coração. E nós tentamos aplicar religiosidade com Deus. Chega a ser engraçado, né? Se a gente pensar isso, chega a ser engraçado. Porque lógico que não vai funcionar, porque Deus conhece o nosso coração. Então ele quer verdade. Intimidade significa verdade. E nós temos que ir com verdade diante de Deus. E o que aconteceu com Mackenzie durante toda a vida dele? O filme não fala a idade dele, mas assim, olhando assim, mais ou menos ele deve ter uns 40 anos de idade, né? Então o que aconteceu com Mackenzie durante os prováveis 40 anos da vida dele? Ele, sendo um homem também de frequência religiosa e tudo, ele dizia que estava tudo bem, que estava tudo certo, mas no coração dele residia a dor, que veio com tudo para cima quando ele perdeu a filha. Quando ele perde a filha assassinada, tudo explode dentro dele e aí vem tudo à tona. Mas antes disso, ele já tinha essa dor dentro dele. Porque na verdade a dor dentro dele vem da história dele. Problema com o pai, alcoolismo, questões não resolvidas, religiosidade demais não resolvida, né? Porque o pai também era muito religioso e o pai do pai também era muito religioso. Então foi passando isso de pai para filho e muita dor guardada na história, muitos problemas debaixo do tapete. Semana passada nós falamos de Acã, né? E nós perguntamos para nós mesmos o que nós estamos escondendo debaixo da tenda ou a sujeira debaixo do tapete mais moderno, né? Então isso foi o que Mackenzie fez uma vida inteira. Ele colocou tudo muito debaixo e tinha uma pessoa que de certa forma incomodava ele, que era a própria esposa dele. Porque a esposa dele chamava Deus de papai. E a esposa tinha um relacionamento muito diferente com Deus, um relacionamento de intimidade. E isso irritava, né? Irritava um pouco o Mackenzie, porque tipo, que papai, né? Exatamente, como já falou, intimidade é igual verdade. Sem essa verdade não acontece intimidade, só acontece um encontro ali, né? Então o que acontece? Quando nós vamos para a cabana, nós levamos, só tem como entrar na cabana com a verdade. E aos poucos, o Pai, junto com o Espírito Santo, com Jesus, ou seja, a Santíssima Trindade, Deus, vai trabalhando dentro de nós. E o que Deus quer, na verdade, é o que Jesus fala com Nicodemos, né? O novo nascimento. E às vezes nós, com religiosidade, nós entendemos que o novo nascimento é aceitar Jesus, tá? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador nos leva para a salvação. Mas esse novo nascimento, esse relacionamento não vem só de falar que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, são coisas separadas. Esse novo nascimento é quando nós temos intimidade com Deus, intimidade tão verdadeira, que ao passo que eu vou entregando para Deus as minhas dores, as minhas verdades, as minhas insatisfações, tudo que está dentro de mim, Ele vai tratando, Ele vai colocando luz. Porque na verdade quando nós estamos com tudo isso, nós estamos como nas trevas, nós não estamos enxergando a verdade. E Deus vai trazendo então luz e vai tratando, né? Vai tratando a gente. Mas o que Ele quer então na verdade é que a gente abra mão de tudo o que nós tivemos como verdade até agora, que na verdade são crenças, né? E de onde que vem essas crenças? É muito louco a gente pensar que as nossas crenças nós herdamos de pessoas bloqueadas. Presta atenção nessa frase. As crenças que nós temos como nossas, na verdade nós herdamos de pessoas bloqueadas. São crenças de pessoas bloqueadas. E nós levamos com muito orgulho pela vida fora, como se fosse o que eu acredito de verdade. E eu tô levando um monte de coisa, um monte de lixo, vamos dizer assim, né? Não é a verdade. Ontem eu desafiei a todos nós, né, a ler o Evangelho de João, mas pedindo a Deus para que não fosse uma repetição da história que a gente já conhece, mas que viesse a revelação, rema, a revelação ali na palavra de Deus, não só a palavra escrita, né? Eu tenho tido alguns sustos, né,
com a palavra de Deus depois que eu comecei a pedir a Deus o rema, a revelação. E ele vem e me mostra coisas, eu falo, eu não acredito que eu já li isso minha vida inteira e não tinha enxergado dessa forma. É a revelação, é a verdade. Quando eu pego a revelação ali na palavra de Deus, muitas vezes confrontando com as verdades que eu conhecia, eu descubro que eram crenças de pessoas bloqueadas, que estavam simplesmente mantendo de geração em geração os bloqueios, né? Ontem eu soube de uma pessoa que faleceu nova, mais ou menos da minha idade, né? De câncer. E aí eu refletindo sobre isso, eu conheço um pouco a história da pessoa, uma história bastante sofrida, né? E aí a gente vem pensar sobre essas questões que nós guardamos tão bem guardadinhas dentro do nosso coração e nós pensamos que está resolvido porque ninguém está vendo e ninguém fala sobre o assunto. Não é porque ninguém fala sobre o assunto ou que ninguém esteja vendo que ele esteja resolvido. Dentro de nós podemos guardar muito das nossas histórias, rancor, ódio, raiva e amargura. Rancor, ódio, raiva e amargura. Foi isso que o Mackenzie guardou durante muitos anos, desde a infância, na verdade, porque é uma história difícil com o pai, ele não foi tratado dessa história e ele continuou ali na igreja, achou que estava tudo resolvido, que ele continuava ali dentro da igreja, e aí ele levou isso durante a vida inteira e explodiu isso quando aconteceu a grande tristeza, que foi a perda da filha. E aí ele viu, na verdade, que ele não confiava em Deus. É muito interessante que quando ele encontra com Deus, né, com o Pai, quando ele encontra com o Pai, ele fala uma frase pesadíssima, que mostra tudo o que ele sentia, mas estava muito bem escondido dentro dele. Ele não tinha coragem de falar isso antes, mas quando ele encontra com Deus, ele fala: onde é que você estava quando a minha filha foi assassinada? Aí Deus responde alguma coisa para ele, mas ele fala assim: não, eu já sei onde você estava, você não estava ali. Porque também quando Jesus foi crucificado, ele falou: pai, por que me abandonastes? Então eu acho que você é meio bom de abandonar as pessoas que você ama, né? Meio duro, né? Então começou assim com o estresse, assim que começa o relacionamento ali, né? E aí aos poucos as coisas vão mudando. Então na verdade ele estava pensando, ele estava com o coração cheio de ódio, rancor, raiva e amargura. Mas ele nunca tinha expressado isso, porque muitas vezes nós não temos coragem nem para nós mesmos de admitir, porque nós somos pessoas boas, né? Nós somos pessoas boas, então nós temos nem coragem de admitir para nós, por exemplo, eu tenho raiva de alguém, eu tenho ódio de alguém, eu tenho com o meu coração amargurado porque eu levei isso, eu levei essa, eu tô amargurada, eu tô com raiva de alguém, e por não assumir isso não é tratado. E nós vamos juntando dentro de nós. E é isso que Deus quer fazer conosco, nos levando para a cabana. E não vai tratar tudo de uma vez, né? O autor, como eu disse para vocês no filme O Segredo, A Cabana e Seus Segredos, ele fala que ele levou 11 anos, né? Ele precisou ficar 11 anos na cabana dele, porque foram tantos anos. Quando ele entrou na cabana, ele estava com 60 anos de idade, mais ou menos, né? 55, 60. E quando ele entrou na cabana, ele trazia uma vida inteira de tanta dor, de tanta amargura, de tanto rancor, que ele levou 11 anos para ser tratado, segundo ele, né? Então cada um de nós tem uma bagagem que precisa ser tratada. E sem tratar isso, não existe vida plena. Aí que tá a questão. Não existe vida plena, porque o cheiro que sai de dentro de nós não é um cheiro agradável. E Deus precisa tratar isso, né? Arrancar aquilo que está apodrecido dentro de nós e transferir. Esse é o verdadeiro novo nascimento, né? É quando eu largo o homem velho, eu largo a mulher velha, eu largo tudo aquilo que durante uma vida inteira eu carreguei e nunca tive nem coragem e nem disposição para tratar, nem confessar isso. Mas Deus quer trazer tudo isso à tona. Então precisa muito de coragem. Não é fácil, né, mexer nas feridas. Nós temos falado muito aqui da questão da ressignificação. E não é fácil ressignificar. Por que não é fácil ressignificar? Não é que o processo é difícil, não. Não é fácil lidar com as questões do passado que parece que estão tão bem resolvidas, né? E aí, quando o Mackenzie, ele fica diante da sabedoria, né, uma parte lá do filme, ele fica diante da sabedoria, e a sabedoria coloca ele num trono para julgar. E no primeiro momento ele não quer muito julgar, né? E aí a sabedoria fala com ele: mas você julga a vida inteira,
né? Você julga o tempo todo as pessoas. Por que você agora não quer julgar aqui diante de mim? Então, na verdade, quando nós estamos julgando os outros, mostra o cheiro que está saindo de dentro de nós. Quando nós temos prazer em criticar, em julgar as pessoas e falar o tanto que as pessoas fazem de errado, isso e aquilo, esse cheiro que tá vindo é como a gente come alguma coisa que a gente fala assim, tá voltando, sabe aquele negócio, tá voltando, né, o refluxo, né, tá voltando, um gostinho ruim, amargo. Então quando eu julgo o outro, está voltando, é o refluxo. Que refluxo é esse? Daquilo que está dentro do meu coração. Então quando eu julgo o outro, é um sinal. Eu estou julgando, condenando, falando das pessoas, é um sinal daquilo que está dentro do meu coração. E aí ela coloca ele na cadeira para julgar, e ele rejeita. Quando ela fala assim, ele vai, não, então beleza, eu vou julgar. E aí começa julgando logo pela maior dor dele, né? Os assassinos de crianças, tá? Que tá condenado. E aí vai condenando. E o pai que espanca uma criança também está condenado, né? Ele vai falando. Na verdade, aquela criança que a sabedoria mostrava naquele momento era o pai dele. E ele julgou e tudo, mas na verdade a criança era o pai do pai que estava espancando a criança, né? Aí ele já assusta porque ele não sabia dessa história, beleza, e continua. Só que chega nos filhos e fala, um vai pro inferno, qual que você escolhe? Aí foi chocante para ele, né? Quando pega os filhos, porque na verdade nós julgamos com pesos e medidas diferentes, né? Então nós às vezes enchemos do coração aí, do nosso rancor, da nossa amargura, da nossa ainda as coisas mal resolvidas, e julgamos os outros. Mas quando nós vamos julgar nós mesmos é outro peso, julgar os nossos filhos é outro peso, as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Que a gente dá um alíviozinho no julgamento. Então aí ele fica um pouco chocado com tudo isso, mas aí esse é o processo para chegar a entender a parte mais difícil de todo o filme para ele, que foi quando ele vai junto com o pai, aí aparece o pai, Deus Pai mesmo de verdade, né? Aparece e vai junto com ele pegar o corpo da filha que nunca tinha aparecido, e na hora que ele está ali pegando o corpo da filha, e Deus leva ele a falar, eu perdoo o assassino, né? Mas ele tinha passado já por esse momento com a questão do julgamento, né? Então, na verdade, Deus quer tratar comigo e com você questões que são talvez antigas demais, ou questões que são doloridas demais. Mas enquanto nós não tratarmos a nossa grande tristeza, no caso do Mackenzie foi essa história toda dele, mas e no meu caso e no seu caso? Qual é a grande dor, qual é a grande tristeza que nós temos ainda dentro de nós, que fica voltando, né? Fica voltando, às vezes na amargura, fica voltando no comentário negativo, fica voltando no julgamento, fica voltando nessas pequenas angústias que na verdade mostram uma grande angústia, que é a angústia dentro do nosso coração. Necessário vos é nascer de novo, é esse o convite que Deus faz para nós dentro da cabana. Nascer de novo verdadeiramente. Que tudo se faz novo, mas para que tudo se faça novo é necessário deixar morrer algumas questões que talvez a gente já leve há anos demais, né? 20 anos, 30 anos, 40 anos, talvez 50, 60 anos, questões que nós estamos levando dentro de nós e nós não percebemos que está tudo guardado aqui e vai se transformando, né? E isso vai inflamando o nosso espírito, inflamando a nossa alma, mas inflama o nosso corpo. Nosso corpo vai dando sinal de inflamação. E quando é que nós sentimos o sinal de inflamação? Já viu alguém reclamando de artrite, de artrose? Já viu alguém reclamando de dor no estômago? Já viu alguém lutando com obesidade? Todas essas questões são inflamações, mas no plano físico. Mas a inflamação do plano físico nos convoca para a cabana, para desinflamar, na verdade, a alma e o espírito. E o corpo vai colher, porque o corpo ele pode colher tudo de bom, mas desde que esteja tratado
o ódio, o rancor, a amargura, a raiva, as questões do coração. Esse é o convite da cabana, né? O convite da cabana é estar cara a cara com aquele que nos ama, que não vai nos julgar. Nós temos às vezes tanto medo de encontrar com Deus, né? Mas na verdade o convite dele para este tempo é amor. Vai chegar sim o tempo do julgamento, vai chegar o tempo de muitas coisas ainda, mas esse tempo, essa dispensação que nós vivemos hoje, ele quer resgatar. É tempo de resgate, é tempo de cura, é tempo de encontro, é tempo de amor. E nós precisamos encontrar, buscar a Deus enquanto ele se pode deixar encontrar. E o tempo é este. Muito bom falar com você, muito bom ter sua companhia. Amanhã nós estamos aqui falando mais sobre alguns códigos, né, da cabana. Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus quiser.